Nós estamos de volta para encontrar com você em mais um programa Lar e Família. Você já deve ter percebido, claro que percebeu, que nós estamos há vários programas falando sobre a importância da formação de hábitos. Eu estava pensando hoje que este tema é tão importante que talvez este programa todo deveria ser só sobre formação de hábitos. Porque Deus nos criou, Deus fez o nosso cérebro com a capacidade de formar hábitos. E os hábitos facilitam a nossa vida. Quando nós desenvolvemos hábitos, nós já realizamos determinadas ações, atitudes no automático, já não pensamos, já não gastamos energia raciocinando para fazer aquelas coisas. Elas já passam a funcionar numa outra dimensão do nosso cérebro, numa outra parte do nosso cérebro. Já funcionamos no automático para estas ações, para estas atitudes. Então sobra espaço para nós pensarmos em outras coisas. Então a gente pode ir progredindo na vida. Os hábitos nos ajudam a crescer, mas os hábitos também nos protegem em momentos de crise. Quando vivemos crises e mantemos os nossos hábitos nos períodos de crise, estes hábitos normalmente nos protegem. Para você formar um hábito, você precisa ensinar o seu filho, a sua filha, já desde pequeno, os segredos da formação de hábito. Para isso é preciso haver regras, para isso é preciso haver rotinas, para isso é muito necessário desenvolver uma das virtudes do Espírito Santo, uma parte do fruto do Espírito Santo, que nós encontramos lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, é a última parte do fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, se o seu filho, se a sua filha não desenvolve domínio próprio, terá extrema dificuldade para desenvolver hábitos. Então, se nós queremos criar filhos com uma vida regrada, se nós queremos desenvolver nos nossos filhos hábitos, nós precisamos regrar a vida da nossa casa. Precisamos determinar horários para as coisas, precisamos determinar horário para deitar, horário para levantar, horário para comer, horários para não comer, horários para comunhão com Deus. E por falar em comer, que falei agora há pouco, como é que a gente ensina domínio próprio para os filhos? As primeiras lições de domínio próprio, que serão fundamentais para a formação de hábitos, as primeiras lições de domínio próprio a gente ensina com comida. Comida a gente não dá na hora que a criança grita, que a criança chora, porque a vida não é assim. Na vida a gente não ganha as coisas quando a gente grita. E tem crianças que saem para a vida imaginando que o mundo lhes deve tudo, porque em casa aprenderam a ganhar tudo o que queriam no grito, por assim dizer. Quando choram, quando pedem, quando batem os pés, quando se jogam ao chão, então os pais correm e lhes dão tudo o que querem, mas a vida não vai ser assim. Então é bom a gente, com muito amor, porque isso não é com dureza, não é com truculência, é com amor, com carinho, porque nós queremos o bem dos filhos. Nós precisamos ensinar regra para que os nossos filhos tenham uma vida regrada. Qual vai ser o benefício disso? Que benefício nossos filhos terão? Olha, o principal benefício será na vida espiritual, porque é na vida espiritual que eu preciso ter regras. Eu preciso desenvolver hábitos e rotinas espirituais para buscar a Deus, para desenvolver intimidade com Deus, para levar uma vida santa na presença de Deus. Lembra que santo não é quem não peca. Santo é todo aquele pecador que quer se aproximar de Deus e que vai todo dia à presença de Deus de maneira regular, diária, constante, e vai dizer para Deus: meu Deus, eu quero a sua justiça, eu quero que o seu reino
esteja em mim. Eu quero ser guiado pelo Senhor e não pelos meus impulsos, pelos meus desejos. Então você imagina que benefício esse seu filho, essa sua filha vai ter. Se você cria esse filho, essa filha em hábitos, você aprende, você ensina esse filho a desenvolver hábitos, ele aprende a desenvolver domínio próprio. Que crescimento espiritual terá esse seu filho, porque vai desenvolver hábitos de comunhão com Deus. Mas não é só isso. A sua vida profissional será melhor. Imagina quem aprende de domínio próprio, aprende a deitar na hora certa, aprende a acordar na hora certa, aprende a comer na hora certa, vai ter saúde melhor, vai estar mais disposto para ir para o trabalho, vai desenvolver hábitos e rotinas que vão facilitar a sua vida laboral, a sua vida profissional. Mas tem outras áreas em que o desenvolvimento do domínio próprio será muito importante. Por exemplo, na sua vida sexual. Quantos casamentos estão terminando porque adultos não desenvolveram lá na infância o domínio próprio em relação à sua vida sexual? Por que esperar? Eu devo esperar. Se lá na infância os pais protegem a vida sexual dos filhos e os ensina a esperar, e os ensina a evitar a masturbação. Nós vamos falar sobre isso em um outro programa. Existem coisas muito interessantes sobre esse assunto da masturbação e os pais devem ajudar a proteger os filhos nisso. Quanta bênção os filhos terão nisto! Você quer ver uma outra área em que o domínio próprio vai ajudar? O uso de drogas. Quantos filhos estão aí envolvidos em drogas? Sabe, a gente vai plantando Bom, essa é uma coisa muito complexa, mas em alguns casos o mau hábito de usar drogas, ele começa a ser plantado lá no colo da mãe, quando esta criança não aprendeu a ter restrição naquilo que entra no seu corpo, naquilo que come, quanto a horários, quanto ao que é bom, quanto ao que não é bom. Então, quando você ensina o filho a ter domínio próprio quanto à comida, a dizer não quando a comida não convém e a desenvolver bons hábitos, quando você faz isto, você vai proteger o filho lá na frente. Quanta dor, quanto sofrimento a gente evita para um filho quando a gente educa o filho nisso. Agora, para a gente educar os filhos em hábitos, em domínio próprio, a gente precisa desenvolver isto com ajuda, com luta. Claro, exige sacrifício, mas é com a ajuda de Deus. Lembra que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, mas com Ele tudo a gente pode. Paulo falou isso, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente começa a conhecer Jesus, quando a gente começa a andar no caminho de Jesus, o nosso caráter muda, nossa vida é transformada, nós nos tornamos em outras pessoas, sem perder a identidade, claro. E nós somos possuídos pelo Espírito Santo, podemos ser cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma outra criatura. Paulo diz, eu sou nova criatura, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Este é o privilégio de quem busca Deus, busca a presença de Deus. Agora, eu posso estar falando com alguém que desde a sua infância não teve o privilégio de ter pais que entendiam isso, coitados, não compreendiam isso. E agora já é jovem, ou já é adulto, e precisa desenvolver com muito mais esforço estes hábitos de buscar a Deus, porque é no contato com Deus, estar em Cristo é que eu sou nova criatura, mas para estar em Cristo eu preciso desenvolver hábitos, mas se eu não tenho domínio próprio, como eu vou desenvolver hábitos? Então eu preciso rogar a Deus, fazer disto a minha guerra espiritual, a minha luta com Deus. Meu Deus, derrama sobre mim o Espírito Santo.
Meu Deus, eu quero receber o fruto do Espírito na minha vida, incluindo o domínio próprio. Meu Deus, me ajuda a regrar minha vida, me ajuda a acordar no horário certo, me ajuda a deitar no horário certo, me ajuda a comer no horário certo, me ajuda a regrar minha vida para que eu possa, no horário determinado, ir à Tua presença, ter um horário para ir à presença de Deus, ter um horário para orar, ter um horário para ler a palavra de Deus. Você lembra o que acontece na vida de quem busca o Senhor em primeiro lugar? Nós estamos vendo todos esses programas anteriores. Mateus capítulo 6, verso 33 diz: mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu estou com a minha Bíblia aberta já no livro de Daniel. Livro de Daniel. Aqui temos uma história impressionante de um menino que foi criado dentro de regras, vida regrada. Os pais tinham uma vida regrada. A alimentação de Daniel era regrada. Você percebe o resultado da educação que ele teve em casa já no capítulo 1 do livro de Daniel, quando ele chegou lá no reino da Babilônia e deram comidas que contaminariam a sua mente, o seu corpo, comidas que não eram boas, comidas que o livro de Provérbios chama de comidas enganadoras, comidas que afetam a minha vida espiritual, comidas que não facilitam o meu raciocínio, minha compreensão moral e espiritual, que vão afetar o meu lobo frontal, né? Onde está aí o meu raciocínio, as minhas decisões morais e espirituais. Então ele compreendeu isso e, numa luta com Deus e com homens, ele assentou firmemente no seu coração não se contaminar com estas comidas. Daniel tinha uma vida regrada e estes hábitos, essas regras vão afetar a vida espiritual. Nós podemos criar filhos que sejam como Daniéis, que ocuparão posições importantes nos reinos deste mundo, que decidirão os destinos de nações e quem sabe do povo de Deus. Pode ser seu filho, pode ser você, talvez Deus esteja preparando você e desenvolvendo hábitos, rotinas, domínio próprio, né? Domínio próprio é fundamental para o surgimento para a formação dos hábitos. Então, nós vamos continuar estudando este assunto de Daniel, agora já no capítulo 6, logo após o intervalo. Este tema é muito interessante. Então, fica aí, a gente volta logo depois do intervalo. Até já! Bem, a verdade é que, se nós não formos radicais conosco mesmos, não vamos formar hábitos. E você pode estar pensando, mas isso não é um pensamento muito radical? Bom, você escolhe. O princípio da formação de hábitos diz que as exceções são destruidoras dos hábitos. E se você acha que um determinado hábito é importante na sua vida, também é importante que não hajam exceções. E especialmente para os hábitos e as rotinas espirituais. Quanto menos exceções houver, mais você fortalece o hábito. Quanto mais exceções acontecerem, você mais vai enfraquecendo o hábito até que, por fim, você termina com o hábito. Já não existe mais hábito, só existem exceções. Então, é muito importante que a gente seja... Algumas pessoas têm medo dessa palavra, de radical, mas eu ouvi um texto muito interessante de George Knight, um filósofo americano. Ele diz que você pode... Ele é um filósofo cristão. Ele diz que você pode ser membro da igreja sem ser radical, mas é impossível ser um discípulo de Cristo sem ser radical. Radicalismo, ser radical é diferente de ser fanático. Radical é quando você é estrito consigo mesmo, porque você quer regrar a sua vida, você quer formar bons hábitos, então você tem que ser estrito consigo mesmo. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Paulo fazia isso. Isso é muito importante. Agora, quando eu quero pegar
o radicalismo que eu tenho para comigo, que é algo particular, é para a minha vida, e quero aplicar a vida dos outros, bom, isso é muito complicado, isso é nocivo, e isso se chama fanatismo. Existem pessoas estragando a sua vida, estragando a vida da família, arrebentando com igrejas, por causa de atitudes fanáticas. Você quer ser radical? Seja radical consigo mesmo. Isso é bom, isso não é ruim. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, a palavra de Deus diz: "Sê zeloso e arrepende-te". O zelo é apropriado, o zelo é uma coisa muito boa. E a gente vê um exemplo disso na história de Daniel. No capítulo 6, a gente vê os medos e persas tomando o controle do antigo Império Babilônico. E agora o rei Dario estabelece Daniel como um dos 3 sátrapas que estavam dominando os outros 120 sátrapas que controlavam todo o Império Medo-Persa, que ia até a Índia. Era um império extenso, grande, foi um grande império, muito importante. Esse império foi tomado, o Império Babilônico foi tomado no ano de 539 a.C. E Daniel, que havia servido a Nabucodonosor, a Nabonido, a Belsazar, agora passou para o novo império e logo pelo seu caráter, pela sua vida regrada, pelos seus hábitos, pelos seus princípios, foi guindado à posição máxima do reino. Ele era um dos 3 abaixo do rei, que supervisionava todos os outros governadores do império. E a Bíblia diz que o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, verso 3. Para que o rei pudesse ficar tranquilo, ele pensava em colocar Daniel sobre todo o reino. Isso começou a gerar ciúmes nos outros sátrapas. E eles pensaram: nunca vamos achar ocasião para acusar Daniel. Eles procuraram encontrar defeitos na vida de Daniel, na vida pública de Daniel, mas não encontravam nenhum defeito na vida pública de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 6, nós estamos. Então eles disseram: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles se achegaram a Dario, o rei, e disseram: ó rei, vive eternamente. Nós gostaríamos de propor um decreto pelo qual todo homem que por espaço de 30 dias, estamos no verso 7, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E o rei se sentiu muito lisonjeado. Puxa vida, esse pessoal está pensando em mim, esse pessoal está pensando em fortalecer a minha autoridade. O rei ficou muito lisonjeado e prontamente assinou o decreto dos medos e persas, que não se pode mudar. Agora, pois, ó rei, diz o verso 8, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E o verso 9 diz que Dario assinou a escritura e o interdito. Agora estava ali a lei. Ninguém poderia orar, nem fazer petição a nenhum Deus e a nenhum homem que não fosse o rei. Mas Daniel havia adotado o costume de orar 3 vezes ao dia, com a janela aberta, uma janela que estava voltada em direção a Jerusalém. 3 vezes ao dia ele orava a Deus e fazia suas petições a Deus. Ele havia estabelecido este hábito, ele havia estabelecido esta rotina. Um hábito exige domínio próprio. A gente, para formar o hábito, precisa repetir ações. Para a gente formar o hábito, não pode haver exceções. E ele, Daniel, 3 vezes ao dia orava com as janelas abertas, em direção a Jerusalém. Verso 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aqui estão seus hábitos. Daniel estava vivendo em momentos de crise. Ele costumava orar a Deus todos os dias, 3 vezes ao dia. Parava o seu trabalho e ia orar a Deus.
E agora se aproximou uma crise. E nesta crise, Daniel resolveu firmemente manter os seus hábitos espirituais. Ele achou que estes hábitos o deveriam manter. E então, o verso 11 diz: aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um decreto que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? E o rei ficou muito triste porque não podia revogar. Não era possível revogar. E a Bíblia diz que o rei tentou até o pôr do sol livrar a Daniel da cova dos leões, mas não foi possível, porque essa lei não podia ser revogada. Então estes sátrapas, estes governadores foram buscar ao rei ao final do dia e disseram: rei, e aí? Você não vai cumprir o decreto? E o rei então mandou chamar a Daniel, ordenou, verso 16, diz, ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, agora escuta o que disse o rei a Daniel, olha que interessante, disse o rei: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Veja, o próprio rei, que não era um adorador do Deus vivo, esse rei reconheceu que a busca de Deus por parte de Daniel não era esporádica, não era intermitente, era uma busca contínua. Daniel tinha regras para buscar a Deus, Daniel tinha horário para buscar a Deus. Daniel, claro que buscava a Deus fora de hora, mas ele buscava a Deus na hora. Daniel tinha a hora certa para buscar ao Senhor. Qual é o horário da sua busca por Deus? Você tem períodos estabelecidos e claros, diários, regulares para buscar ao Senhor? Ou você permite que os seus sentimentos apenas lhe levem a buscar ao Senhor? Lembre-se que os nossos sentimentos são enganosos, o meu coração é enganoso. Daniel não permitia que a busca por Deus fosse regrada pelos seus sentimentos. Daniel tinha horários determinados para buscar a Deus. Ele havia lutado para formar hábitos de busca de Deus. Para ele, buscar a Deus era o sentido da sua vida, era o alvo da sua vida. O alvo da sua vida não era ser alguém importante no reino dos Medo-Persa. O alvo da sua vida não era ser o primeiro depois do rei, o primeiro-ministro. O alvo da sua vida era ser um homem de Deus, era ser um homem santo de Deus. E ele não venderia o alvo da sua vida por nada neste mundo. Ele não trocaria nem pela sua vida aqui neste mundo. E ele sabia que manter o seu hábito, manter a sua rotina espiritual, agora estaria colocando a sua vida em risco. Algumas pessoas perguntam, mas a gente não deve obedecer às leis do governo? Sim, nós cristãos devemos ser os primeiros a obedecer às leis civis. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre isto. E nós devemos ser cumpridores das leis. Por exemplo, Romanos capítulo 13, versos 1 a 7. Você pode ler lá e conferir na Bíblia. Deus diz que nós devemos obedecer às orientações dos governantes. Mas no livro de Atos, no capítulo 5, verso 29, Pedro diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando as leis humanas conflitam com a lei de Deus ou com a vontade de Deus, nós devemos ficar com a última, devemos ficar com a vontade de Deus e estar dispostos a sofrer as consequências, ainda que caiam os céus. Eu preciso aprender a manter minhas rotinas espirituais. Foi isto que fez este homem. O rei Dario foi dormir, mas não conseguiu conciliar o sono. De manhã bem cedo ele se acorda, e no verso 20 diz que ele, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, novamente, continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Daniel não servia a Deus por espasmos, de maneira intermitente. Daniel servia a Deus
continuamente. Ele havia desenvolvido hábitos de busca de Deus. Ele tinha horários para buscar a Deus. Daniel não negociava esses horários, nem por dinheiro, nem por honras mundanas, nem por passeio, nem por esportes e nem pela morte ou pela vida. Daniel achava que buscar a Deus era a coisa principal da sua vida. Ele sabia que se ele buscasse a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas lhe seriam acrescentadas. E é por isso que este homem pôde ser quem foi. E hoje se tornar um exemplo para mim, para você, para os nossos filhos. Deus chama você e a mim hoje. Deus nos convida hoje para desenvolver hábitos, rotinas espirituais, para colocá-lo em primeiro lugar e esperar pelo cumprimento de sua promessa. Porque então todas as coisas nos serão acrescentadas. Deus te abençoe.